Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa amada rede de WhatsApp e todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixe Jesus Cristo saciar a sede de vossas almas. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu amado, irmão e irmã em Cristo e amigos, o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva. Isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus, for um verdadeiro peregrino nesta terra, for um cristão que tem plena certeza de sua salvação, reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados cometidos, falar obras e pensamentos, crê que seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, crê que já está lavado e remido por esse sangue purificador de Jesus Cristo, aí sim o Espírito Santo habitará dentro de você e você será guiado por ele. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, a Santa Palavra de Deus, e nos acompanhasse na leitura do texto base, assim como alguns textos complementares. Permitam-me, nesta noite, sair do estudo do livro de Romanos para meditarmos nos Salmos 91, no versículos 1 a 7. Neste momento, vamos orar. Oremos. Grande, eterno e poderoso Deus, Tu és Deus dos deuses. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a Tua fidelidade. A Tua palavra nos diz: lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Bendito e glorificado seja o teu nome para sempre e eternamente. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha para o teu povo, Senhor. Olha para o teu povo e tem misericórdia de nós. Poupa o teu povo deste momento difícil que o mundo atravessa. Que possamos reconhecer a tua soberania sobre tudo e sobre todos. É o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite, no Salmo 91, versículos 1 a 7. E nos diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas,
nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Leitura maravilhosa. Neste momento, vamos fazer mais uma oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A tua palavra nos diz: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Ó Senhor, nosso Senhor, fale aos nossos corações, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Estamos vivendo dias difíceis na face da terra, porém, tem misericórdia de nós, pecadores. A tua palavra foi lida nesta noite. Abre o nosso entendimento para que possamos escutar, entender e obedecer todos os seus ensinamentos. Faz um milagre em mim, Senhor. Faz um milagre em nós. Faz um milagre em todas as pessoas que irão escutar a tua palavra nesta hora. O milagre do novo nascimento. O milagre da transformação de vidas. Mude as nossas vidas, Senhor. Retire o coração de pedra e coloque um coração de carne. Coloque um coração novo. É o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos, irmãs e amigos ouvintes da palavra de Deus, nesta noite, especificamente, iremos interromper as ministrações sobre o livro de Romanos. Vamos ministrar sobre Salmos 91. Este salmo é bastante conhecido no meio evangélico. Amados e estimados, o mundo está vivendo dias de muita preocupação. A pandemia do coronavírus está assolando todos os países do globo terrestre. Todo o mundo foi sacudido com esse vírus do Covid-19. Essa pandemia, quando uma doença ou uma peste atinge toda a humanidade, todos os países, ela é chamada de pandemia. Já uma epidemia é uma assolação de uma doença, de uma peste, etc., etc., em determinada região. E já a pandemia, ela já engloba toda a massa do globo terrestre. O que nos aguarda o futuro? O que acontecerá nos próximos dias, semanas, meses? Existe uma interrogação difícil de ser respondida. As autoridades mundiais estão tomando suas decisões, suas atitudes. As autoridades de cada país também estão tomando as suas decisões e as suas atitudes. Todos os países, as autoridades constituídas
estão trabalhando com o objetivo de amenizar o sofrimento do seu povo. Neste exato momento, dia 29 de março de 2020, nós temos uma estatística aqui. Bom, já foram mais de 140 mil pessoas curadas em todo o mundo. Essa é uma boa notícia. Mais de 140 mil pessoas já foram curadas em todo o mundo. Nós temos no Brasil 114 mortes. Infectados, 3.904 pessoas. E nós temos o número de mortes pelo mundo. Já passa de 30 mil mortes em todo o mundo. Em alguns países, o coronavírus já está se dissipando, mas na maioria dos países, o Covid-19, o coronavírus, está chegando. Então a tendência é nós termos um crescimento muito grande do número de pessoas que serão ceifadas. O Salmo 91 tem a sua ênfase nos perigos da vida. Esse salmo, ele nos adverte sobre as armadilhas ocultas, sobre as pragas mortais, sobre doenças novas e exóticas, pragas diversas, epidemias, pandemias, etc, etc, etc. A situação de nossos dias pode ser tão perigosa quanto a que vemos descrita nesse salmo. Então, querido, quando o salmista escreveu esse Salmo 91, ele se expressou também que estava vivendo uma situação parecida com a que nós estamos vivendo hoje. Qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? A situação de medo. Muitas pessoas estão com medo. Muitas estão tenebrosas. Muitas estão preocupadas, sem saberem o que fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Os santos que permanecem em Cristo não podem evitar deparar-se com perigos desconhecidos, mas podem escapar de suas terríveis consequências. Então, querido, os santos que permanecem em Cristo, então todas aquelas pessoas que são verdadeiramente cristãs, que permanecem em Cristo, que têm as suas vidas completamente em comunhão com Ele. Essas pessoas, elas têm uma certeza. Sabe qual é a certeza? Independentemente de acometimento de coronavírus, elas têm certeza da sua salvação. Oh, aleluia! Querido, você precisa, num momento desse, que o salmista exclama, nesse salmo maravilhoso, né? Ele tem certeza da salvação, embora ele enfatize vários acontecimentos que nós vamos abordar aqui. Mas ele tinha certeza que Deus era o seu lugar forte, o seu refúgio e fortaleza. E isso é o que nós vamos ministrar para você aqui hoje. Que independentemente de qualquer coisa, você precisa saber que Deus é o nosso refúgio secreto do Altíssimo. Amém?
Aleluia. Nós vemos que algumas pessoas muito famosas na Bíblia, Moisés, o rei Davi, o apóstolo Paulo e inúmeros outros servos de Deus, enfrentaram situações muito difíceis, muito arriscadas, enquanto faziam a vontade de Deus. E o Senhor os livrou de todas. Então, querido, o crente está propenso a passar situações arriscadas. Mas saiba de uma coisa: Deus está ao seu lado. Aleluia. Deus está com você. Aleluia. Creia nisso, querido. Creia nisso. É notório enfatizar que Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Então, querido, essa pandemia que nós estamos passando, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa por nada, nem por nenhuma situação, nem no céu e nem na terra. Tudo o que acontece está sob o crivo do Senhor. Em termos gerais, caminhar com o Senhor ajuda a discernir e a evitar vários problemas. E é melhor sofrer dentro da vontade de Deus do que enfrentar as dificuldades decorrentes da desobediência do Senhor. Então, preste atenção. Eu gostaria de parar um pouco aqui. Então, é notório, quero que você preste atenção, que vários problemas irão vir sobre a vida de todas as pessoas, assim como sobre a vida dos cristãos. Mas é melhor nós estarmos passando por dificuldade, passando por algum problema, dentro da comunhão com o Senhor, do que passar pelo problema em desobediência ao Senhor. Vamos ao texto. Olha o que nos diz. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sua sombra. Então presta atenção. Somente permanecerá debaixo da sua sombra, da sombra do Onipotente, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Primeira pergunta que eu te faço nesta hora, querido. Você habita no lugar secreto do Altíssimo? Vou perguntar de novo. Você que está em casa com esse período de coronavírus, período que está todo mundo em casa agora, aquelas pessoas que não estão com seus trabalhos essenciais, pergunto-lhe, você habita no lugar secreto do Altíssimo? Olha, somente habita no lugar secreto do Altíssimo aquela pessoa que tem certeza de sua salvação. Aquela pessoa que tem uma vida de comunhão com Deus. Essa pessoa, ela habita no lugar secreto do Altíssimo. Pergunto-lhe nesta tarde, para você que está em casa, durante esse período que já vai fazer mais ou menos mais de 15 dias, e que ainda vai permanecer mais ou menos de um mês, no mínimo mais um mês. Pergunto-lhe, diante desta pandemia do coronavírus, Covid-19, desde que você começou a ficar em casa, como está a sua vida de comunhão e adoração a Deus? Está do mesmo jeito que você começou a ficar em casa? Você mudou os seus procedimentos quanto à oração, quanto à leitura da Bíblia,
quanto à consagração, quanto à santificação, quanto a jejuns? Como é que está? Neste tempo que você está em casa, como está o seu contato com Deus? Mudou alguma coisa? Ou continua a mesma coisa? Meu querido, esse momento é momento do povo despertar. Eu creio que Deus mandou esse Covid-19, coronavírus, para a igreja despertar. Sabe por quê? É hora de despertarmos do sono da indolência. A igreja do Senhor precisa despertar do sono da indolência. Pessoas que se dizem cristãs, com a vida toda torta, falando e dizendo heresia. Todo o globo terrestre está sentindo a assolação do coronavírus. E eu preciso te dizer uma coisa. Esta nossa geração do século 21, ano de 2020, está pior em pecaminosidade do que a geração de Noé, quando Deus destruiu todos eles com o dilúvio. Está pior do que a geração de Sodoma e Gomorra, quando Deus mandou enxofre e fogo e destruiu aquelas duas cidades. A nossa geração em pecaminosidade já passou à frente dessas duas, meu amigo. O que será que nos aguarda mais daqui para frente? É hora de despertarmos do sono da indolência. É hora de mudança de procedimentos na comunhão e na adoração. A parte mais importante da vida do cristão é aquela que somente Deus pode ver. É a vida oculta de comunhão e adoração. Então, querido, você vai ter uma oportunidade muito grande de ter uma comunhão e uma adoração com Deus durante esse período que você está em casa. Você já percebeu isso? Que durante esse período que você está em casa, você pode orar o dia inteiro. Olha que maravilha! Orar de manhã, orar meio-dia, orar de tarde, orar de noite, fazer jejum o dia inteiro, porque você está em casa. Olha que maravilha! Só depende de você mudar o ritmo da sua vida. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Todos aqueles que vivem uma vida de comunhão com Deus estão constantemente seguros debaixo da sua proteção. E por isso pode manter a serenidade santa e uma mente tranquila em todo o tempo. Mas olha só o que diz o Salmo. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Então, quando você está debaixo da sombra do Onipotente, você vai ter o quê? Você vai ter a proteção do Onipotente. Você vai poder manter o quê? A serenidade. Vai poder manter uma mente tranquila, mesmo envolto a uma pandemia que assola o mundo. Você vai se manter o quê? Em equilíbrio. Você vai se manter a sua vida em oração, em consagração, lendo a Bíblia. Então você vai estar o quê? Você vai estar tranquilo debaixo da sombra do Onipotente. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, ele permanecerá debaixo da sombra do Onipotente.
Aquele que pela fé escolhe Deus como seu guardião, encontrará nele tudo o que precisa ou pode desejar. Então, querido, no Senhor Deus você encontra tudo aquilo que precisa e tudo que você pode desejar. O habitar no esconderijo do Altíssimo é um atributo do verdadeiro crente. Então, olha só, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você está protegido. Agora, preste atenção. Para habitar no esconderijo do Altíssimo, você tem que ter uma vida de comunhão. E como está a sua vida de comunhão? Nós estamos vivendo hoje uma população com medo, com histeria, uma população confusa. Essas são as características daquelas pessoas que não habitam no esconderijo, daquelas pessoas que não têm a proteção do Altíssimo. Elas ficam com histeria, ficam confusas, ficam com medo. Mas quando você habita, você está no lugar seguro. Oh, aleluia! O descanso à sombra do Onipotente é um privilégio, é um consolo que cabe àqueles que têm Deus como sua proteção. Você precisa desfrutar dessa paz. A paz que tem todos aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. A paz que tem todos aqueles que têm plena comunhão com o Altíssimo. Aproveite esse tempo que você está em casa para aumentar a sua comunhão, para aumentar o seu tempo de oração, para aumentar o seu tempo de leitura da Bíblia, para exercer mais consagração, para ter mais santificação. Ele, Deus, os abriga e interpõe-se diante de tudo o que lhes incomoda. Eles não somente terão direito a entrar, mas terão também um lugar para residir sob a proteção de Deus. Ele será o abrigo e o refúgio deles. Querido, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, versículo 1. Ele é um socorro bem presente na tribulação. Ele nos esconde a fim de nos ajudar e depois nos manda de volta para lhe servir em meio às lutas dessa vida. Você vai ver isso aonde? Lá no Salmo 32, versículo 7 e no Salmo 94, versículo 22. Então, querido, ele te protege, ele te guarda, ele te fortalece, mas depois ele envia você para servi-lo. Então, depois que você está fortalecido, com a comunhão restabelecida, você também vai fazer o quê? Você vai levar essa paz que você tem, essa comunhão que você tem para outras pessoas. É assim que Deus faz. Então você precisa ter a paz para quê? Para levar também essa paz para outras pessoas, enquanto muitos estão com medo, estão histéricos, estão tenebrosos. Você tem a paz, porque você habita no esconderijo secreto do Altíssimo. Amém? Aumente a sua comunhão e passe essa paz para outras pessoas ao seu lado. Vamos ao texto. Salmo 91, versículo 2, 3 e 4. E diz assim: Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
A aplicação consoladora que o salmista faz destas palavras a si mesmo, ele diz, o salmista: direi do Senhor, independentemente do que os outros possam dizer a seu respeito. O salmista exclama: ele é o meu refúgio, eu o escolho e nele confio. Então, querido, no meio dessa pandemia, escolha o Senhor e fala: eu escolhi o Senhor, porque ele é o meu refúgio e nele eu confio. Aleluia. Confie no Senhor, querido. Confie no Senhor. Quantos fazem ídolos para o seu refúgio? Mas eu direi do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o meu refúgio. Qualquer outro é um falso refúgio. Ele quem? Deus é um refúgio que não falhará. Então o salmista fala que Deus não falhará com ele. E Deus não falha, querido. Nós muitas das vezes erramos, negligenciamos, mas Deus não. Deus mantém-se. Queridos, nesta hora de termos um contato, está na hora de termos um contato mais íntimo com Deus. Aproveite esse momento que você está em casa para aumentar a sua intimidade, para ter uma intimidade plena com Deus. Eu creio que esta pestilência tem vários propósitos. Certamente, um deles é fazer o homem reconhecer o seu estado pecaminoso, que já está demasiadamente alto, e voltar-se para Deus. Os crentes mudarem a sua comunhão e adoração, passarem a ser verdadeiro cidadão dos céus. Então tem vários. Quando essa crise engloba todo o planeta, Deus está mandando um recado, querido. Só basta você entender. Mas sabe por que as pessoas não entendem? Porque elas estão na carne. E a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Há uma necessidade de você estar no Espírito. Somente discernem as coisas de Deus aquelas pessoas que estão no Espírito. Agora que você está na carnalidade, você não ora, não jejua, não consagra, não lê a Bíblia, me explique como que você vai entender as coisas de Deus. Mas, querido, está na hora, nesse momento que você está em casa, mude a sua adoração e a sua comunhão. Até então, nós vemos muitas pessoas falando coisas que não agradam e que desabonam a conduta. Mas Deus dos céus contempla todos. E se ele permitiu que esse coronavírus viesse, vamos ficar atento em que ele quer que melhoremos. Todos nós podemos melhorar a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Nós temos uma vida e ela vai passar. Independentemente de qualquer coisa, todos nós vamos morrer. Então, nesse exato momento, existem pessoas morrendo de coronavírus. Mas existem outras pessoas também morrendo de outras coisas, de outras doenças, outros modos. Por quê? Ninguém vai ficar pela semente, meu amigo. Bote uma coisa na sua cabeça. Ninguém vai ficar pela semente. Mas há uma necessidade de quê? Termos a certeza da sua salvação. Você precisa, independentemente do momento, ter certeza da salvação. Então, nesse momento de quarentena em casa, pratique a leitura da Bíblia. Tenha mais comunhão com Deus. Pratique momentos de oração. Procure se santificar mais.
Vamos mudar a nossa vida a partir de hoje. Nós precisamos e nós vamos pegar essa oportunidade. Vemos, amados, Deus tem tudo sob controle. Deus tem tudo sob controle. Algumas vezes ele permite que você passe por determinadas situações. Situações difíceis, preocupações, tribulações, doenças. Mas ele está no controle de tudo. E ele é um refúgio para todos que creem nele. Veja bem, o fato de ser um cristão fiel não quer dizer que você está blindado. Eu preciso parar um pouco aqui. Então, o fato de você... Muitas pessoas que estão me escutando são cristãs fiéis e outras não são. Mas você que é um cristão fiel, isso aí não quer dizer que você está blindado, que não vai acontecer nada com você. Não, querido. Pode acontecer qualquer coisa. Por quê? Jó era uma pessoa justa. E o que aconteceu com ele? Perdeu tudo, perdeu casa, perdeu filhos e no final ainda pegou aquela doença horrível. E ele era um homem justo, um homem correto. Então o cristão, ele não é blindado. Mas Deus jamais desampara os seus. Deus jamais desampara aqueles que são fiéis. Na hora da luta, na hora da tribulação, na hora do momento difícil, Deus vai estar ao seu lado. Amém? É diferente passarmos uma determinada situação com Deus ao nosso lado e passarmos uma determinada situação sem Ele. Então são dois ângulos opostos. Você pode passar esse período de coronavírus tranquilo, com Deus do seu lado, como pode passar sem Deus do seu lado, com medo, com histeria, né? Preocupado. Fique tranquilo. Deus está no barco. Ele não vai afundar. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por conseguinte, independentemente de qualquer doença ou tribulação que venha nos assolar, temos que ter plena certeza que já nascemos de novo e que estamos firmes com Jesus Cristo, caminhando para o céu. Nada pode tirar a sua paz, e muito menos a sua certeza de salvação. Tenha plena certeza da sua salvação e santifique a sua vida. Santifique a sua vida. Santifique a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Santifique a sua vida, querido. Aproveite esses dias que vai estar em casa para santificar a sua vida. A mensagem, porém, é clara. Aqueles que habitam no Senhor permanecem seguros quando estão fazendo a vontade dele. Eu preciso lhe dizer uma coisa. Todos os verdadeiros cidadãos dos céus, todos os cristãos fiéis que já nasceram de novo e já abandonaram este mundo, que já retirou esse mundo do seu coração, todos eles que são verdadeiros peregrinos nessa terra, escute bem, até que tenham completado seu trabalho aqui na terra, esses servos de Deus são imortais. Você sabia disso? Sim, meu querido. Leia Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 39. Deus está no controle de tudo e toda a vontade dele será feita independentemente do homem querer ou não. A vontade de Deus será feita. Saiba que você não é desse mundo. Você é um cidadão do céu. Você é um cidadão do céu. Creia nisso. Creia no sangue de Jesus Cristo. Arrependam-se dos seus pecados. Vivam uma nova vida. Vivam uma nova vida. Agora, uma vida santificada. Uma vida purificada. Uma vida separada. Uma vida consagrada.
uma vida reta, uma vida limpa, uma vida pura, uma vida de comunhão com Deus. Santificai-vos, diz o Senhor, santificai-vos. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Certamente ele te livrará do laço de passarinheiro e da peste perniciosa. Do laço do passarinheiro que fica invisível e subitamente apanha sua presa desatenta, e da peste perniciosa que tira a vida de homens sem que eles percebam, e contra a qual não há como se proteger. O Covid-19, coronavírus, está assolando todos os países do globo terrestre, uns com maior intensidade do que outros, mas todos os países já foram acometidos desta pestilência. A palavra de Deus nas Escrituras Sagradas nos ensina que todas as pestilências enviadas sobre o povo era consequência de rebeldia aos mandamentos do Senhor, pelo pecado de desobediência, pecado de idolatria, etc, etc. Muitas pessoas que se dizem cristãs em vários países, inclusive no Brasil, têm tomado o nome do Senhor em vão. Vamos ver o que nos diz Isaías, capítulo 29, versículo 13. Escute bem. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Portanto, o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim, e seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Agora vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7. Escute bem. E ele respondendo disse-lhes, Jesus, respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos de homens. Você escutou bem? Eu vou repetir o versículo 7. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Querido, é tempo de reconciliação. É tempo de reconciliação. Estamos assistindo verdadeiro ateísmo em todas as partes do globo terrestre. Os seres humanos acham que são donos de si mesmos. Muitas pessoas afrontam a palavra de Deus, a palavra viva da Bíblia, e seguem formando opiniões contra a Bíblia, contra aquilo que Deus fala na sua palavra. É o tempo da verdade relativa. O que é certo passou a ser errado e o que é errado passou a ser certo. Aqueles que dizem que são cristãos, que estão salvos, precisam refletir nesses dias que estão confinados em casas. Será que realmente eu estou salvo? Eu queria que você, que está me escutando nesta hora, querido, você que está me escutando nesta hora, que se diz cristão, sim, que diz que está salvo, será que você realmente está salvo? O que te dá a certeza que você irá morar no céu? Eu gostaria que você pensasse, que você refletisse. O que te dá a certeza realmente que você vai morar no céu? O céu não é brincadeira, meu amigo. E não entra qualquer tipo de pecado no céu. Eu vou repetir. O céu não é brincadeira e não entra qualquer tipo de pecado no céu. Queridos, vamos santificar as nossas vidas. Neste século 21, a pecaminosidade explodiu. Abandonem o mundo.
volte-se para Deus. Abandonem o mundo. Volte-se para Deus. Abandonem o mundo e voltem-se para Deus. Aleluias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, nos diz assim: se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do meu povo, se o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar de seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, a peste está aí. E qual é a atitude a ser tomada por esse povo que se diz povo de Deus? Primeiro, se humilhar. Todos nós temos que se humilhar. Segundo, orar. Todos nós temos que orar mais. Terceiro, buscar a face do Senhor. Ler a Bíblia, consagrar a vida, fazer jejuns, santificar a vida. Orar pela madrugada, joelho no pó. Joelho no pó. E 4, voltar de seus caminhos iníquos. Sabe o que quer dizer caminhos iníquos? Pecados diversos. Então aqui está a receita. Nós precisamos, o Senhor está falando. E se esse povo que se chama pelo meu nome, presta atenção. E se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que nós temos que fazer, amigo. É isso que nós temos que fazer, meu querido irmão. Vamos mudar a nossa vida a partir de hoje. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele te cobrirá com as suas penas, fazendo alusão à galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Mateus capítulos 23, versículo 37. Por instinto natural, ela não somente os protege, mas os chama para ficar sob a sua proteção quando vê que eles estão em perigo. Então a galinha, ela tem um instinto de proteção. Não somente os mantém a salvo, mas deles cuida e a eles aquece. Esta comparação demonstra o cuidado que Deus tem para com todos os que são verdadeiramente cidadãos dos céus, que algumas vezes acha-se indefeso como os pintinhos e que facilmente vira presa de Satanás, mas é convidado a abrigar-se debaixo da sombra da promessa divina, é chamado para se abrigar debaixo da sombra do Onipotente. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E você hoje, querido, você hoje que está me escutando nesta noite, está sendo convidado a se abrigar debaixo da sombra do Onipotente. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Salmo 91, capítulo 5, 6 e 7. E nos diz assim: tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Ele não somente os livra do mal, mas também do medo do mal. Quando nos recolhemos em nossos aposentos, em nossas camas, depois de termos feito o máximo possível para ficarmos seguros, ainda assim, durante a noite, temos pavor de ladrões e de assaltantes. Você já notou que às vezes você está em casa, mesmo a casa toda protegida, muitas das vezes você fica temeroso de ladrão, assaltante,
Mas quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, esse medo sai, porque o Altíssimo nos protege. Há ainda a peste que anda na escuridão, como aquela que tirou a vida dos primogênitos, dos egípcios, e a do exército dos assírios. Nem fechaduras, nem cadeado pode evitar as doenças enquanto carregamos suas sementes em nossos corpos. Então, meu amigo, quando a semente desse vírus ou de qualquer outro está dentro dos nossos corpos, não é fechadura que vai deter a doença. Não é cadeado que vai deter a doença. Não. O que vai deter a doença é você ter plena certeza da salvação. Por quê? De qualquer maneira você vai partir desse mundo. E quando partir, você tem que ter certeza. Ou com coronavírus, ou de câncer, ou de atropelado, de qualquer maneira, um dia você vai partir. E você tem que ter a certeza que está salvo. Você tem que ter a certeza da sua salvação. Vemos em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1 a 25. Depois você leia na sua casa. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1 a 25. Com ênfase para o versículo 25. Essa passagem nos diz quando Deus enviou uma peste. Presta atenção, você vai chegar em casa, você vai ler. Você que já está em casa, pegue a sua Bíblia depois e leia. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1 a 25. Com ênfase, que eu vou ler agora, no versículo 25, que diz assim: Assim o Senhor enviou uma peste sobre Israel, desde a manhã até a hora determinada. E ali morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. A peste foi enviada para punir o rei Davi, pela contagem que ele fez do povo. Então Davi estava o quê? Vaidoso. Ele se envaideceu e mandou Joabe, que era o seu general, contar o povo. Deus não se agradou e mandou essa peste sobre eles. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas. Querido, aqui há uma grande segurança prometida aos cristãos em meio a este perigo. Saiba, querido, você que está me escutando nesta noite, independentemente do perigo que você esteja passando, não é só perigo de peste, coronavírus, não. Vários perigos que te assolam. Deus não está alheio ao seu caso. Tudo o que acontece está sob o conhecimento de Deus. Saiba disso, querido. E quando nós estamos fazendo a vontade dele, nós repousamos debaixo da sombra do Onipotente e estamos tranquilos. Porque mesmo que viemos a perecer, a morrer, nós temos a certeza que iremos morar nos céus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E é essa certeza que você precisa ter hoje. Você que está me escutando, você precisa ter a certeza da sua salvação hoje. Pela sua graça, Deus os livrará do medo inquietante e receoso, em meio aos maiores perigos. A sabedoria te livrará de temer sem motivos, e a fé te livrará de ficar assustado desorientadamente. Então nós estamos tranquilos. Quem está com Jesus está guardado debaixo das tuas mãos, Santa Poderosa. Ele está devidamente tranquilo. Por quê? Ele não está assustado desorientadamente, não. Ele sabe que está acontecendo uma pandemia, mas ele sabe que Cristo também está com ele. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Não temerás a seta, pois sabes que mesmo que ela possa te atingir, ela não te machucará. E se ela tirar a vida natural, que é essa vida terrena aqui, essa vida carnal nossa,
mesmo que afeta tirar a vida carnal, ainda estará longe de poder fazer qualquer mal à vida espiritual. E mesmo que você morra de coronavírus, e aí? Você tem que ter certeza da sua salvação, querido. Eu quero te animar hoje. O coronavírus vai levar muitas outras pessoas ainda. Ainda não chegou no pico do coronavírus aqui no Brasil. Em outros países está apenas começando. Mas você tem que ter, é isso que eu quero falar com você nesta noite. Você tem que ter a plena certeza da salvação. Com coronavírus ou sem coronavírus. Você tem que ter plena certeza da salvação. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. É isso que você tem que ter, meu amigo. É isso que você tem que crer. Você tem que crer no sangue de Jesus Cristo, o sangue purificador, o sangue remidor. Você precisa arrepender dos seus pecados realmente e ter uma vida de comunhão. Aproveite esses dias que você está em casa para viver uma vida de comunhão, uma vida de consagração, uma vida de santificação, uma vida de leitura da Bíblia. Você precisa nascer de novo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso também está sob a direção divina, e ela atingirá tão somente o que Deus indicar. A morte não pode vencer quem está com Deus, querido. Jesus Cristo já venceu a morte. Eu quero te falar uma coisa, querido. Você que está me escutando nesta noite. Jesus Cristo já venceu a morte, nós também vamos vencer. Creia, querido. Abandone esse mundo. Você vai morrer de qualquer maneira. Um dia você vai morrer. Se for por Covid-19, se for de câncer, bala perdida, atropelado, em casa deitado, sorrindo, dormindo. Você um dia vai partir. E quando você partir? Qual será o teu destino? Eis a questão. Qual será o teu destino depois da morte? Eu quero chamar a tua atenção para isso. Tem muita gente que estão, coronavírus, Covid, não sei o quê. Peraí, vamos deixar de histeria. Vamos deixar de histeria. Por quê? Vão morrer muitas pessoas? Vão morrer sim, e vão continuar morrendo, mesmo depois que passar a histeria do coronavírus. Mas você tem que ter, querido, é certeza da sua salvação. É isso que você tem que ter. Tem que ser firmado no sangue de Jesus Cristo. O único sangue que pode purificar pecados. Mais nenhum. Só esse sangue que pode te levar para os céus, querido. Então creia. Creia nesse sangue. Aleluia. Que é o sangue de Jesus. Creia nesse sangue. E não vai ter coronavírus que vai te amedrontar. Não. Você vai passar por essa pandemia e vai passar por muitas outras e vai navegar. E se tiver de morrer, tu vai morrer salvo, lavado, remido, esperando novos céus e novas terras. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Creia, querido. Essa é a palavra que eu quero trazer para você nesta noite. Creia. Tenha certeza da sua salvação, independentemente de coronavírus, de Covid-19. Creia no sangue de Jesus Cristo. Este sangue tem poder para te libertar, para te purificar. É o sangue redentor, é o sangue purificador, é o sangue que você, crendo nele, vivendo uma vida de comunhão, uma vida pura, limpa, consagrada, santificada, você tem a certeza que vai morar nos céus. Oh, glória! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Independentemente do que aconteça, a vontade do Pai Celeste sempre será feita. E nós não temos razão para temer isso. Aqueles que serão preservados nas calamidades generalizadas. Quando a morte aparecer em triunfo e as doenças assolarem, é só a visão da queda deles que for suficiente para te assustar? Então não deixe que a morte te assuste. Não. Creia que nada pode se assustar. Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Nada pode assustar aquele que está com Jesus, querido. Descanse sobre a sombra dele. Você viu lá o que nós lemos no Salmo 91, versículo 1? Eu vou repetir aqui para você ter... Olha só. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente, querido. É Salmo 91, 1. Então você está o quê? Debaixo da sombra do Onipotente, você não vai ter medo de nada. Você vai passar, você vai ficar em casa, vai cumprir o que as autoridades estão falando? Sim, mas você vai cumprir tranquilo. Você vai ficar dentro da sua casa, você vai ler a Bíblia, você vai consagrar a sua vida, você vai orar, você vai jejuar, vai ser uma maravilha. E quando terminar isso, você vai falar: eu estou agora mais salvo do que nunca, eu estou firme no Senhor, a minha intimidade com Deus aumentou, eu agora... estou firme com Deus, aleluia, e você vai sair dessa etapa glorificando e bendizendo o nome do Senhor, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Estejamos conscientes de que ainda que venhamos a morrer, a morte física, por coronavírus ou outro tipo qualquer de morte, firmados no nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, teremos plena certeza de que jamais morreremos espiritualmente e que viveremos pela graça do Senhor para desfrutar novos céus e uma nova terra. Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, sermos salvos no Senhor. Meu amigo, esse mundo... Presta atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção, tá? Você querendo ou não admitir, porque tem muitas pessoas que não admitem. Eu não posso fazer nada, tá? Se você quer acreditar, você acredita. A palavra de Deus nos diz que haverá novos céus e nova terra. Ponto. Se você quer crer, você crê. Se você não quer crer, você não crê. Isso é um problema exclusivamente teu. Mas que vai ter novo céu e nova terra para os salvos, vai ter. Você querendo ou não. Então, querido, passe por esse momento, caminhando por esse momento, em direção aos céus. Aumente a sua intimidade com Deus. Vai ler a sua Bíblia. Aproveite esse momento para santificar a sua vida. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós vemos hoje que as pessoas não querem saber de santificação. E sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Aproveita, querido. Aproveita esse momento para mudar a sua vida. Mude a história da sua vida hoje. Leia a Bíblia. Já que você está em casa, não está? Leia a Bíblia. Santifique-se. Cante hinos espirituais. Faça período de jejum. Consagre a sua vida. E você vai ver como você vai passar por esse momento muito tranquilo, firmado no Senhor, que pode, cada dia, firmar os teus passos em destinos aos céus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Neste momento, nós vamos orar. Aleluias. Oremos. Deus grande, fiel e misericordioso, Tu és Deus nos céus e na terra. Glória damos ao teu nome, pois tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A tua palavra nos diz: é melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança no homem. É melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança nos príncipes. Ó grande e eterno Pai Celeste, estamos em júbilo por haver ministrado a sua palavra aos nossos corações. Que diante desse quadro de pestilência possamos orar a Ti e reconhecer que temos pecado contra os Teus preceitos, normas e mandamentos. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Conceda-nos o Teu perdão e purifica-nos até chegarmos nos céus. Fica conosco no decorrer desta noite e nos abençoe nesta semana. É o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém.
Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade, neste momento eu desejo agradecer a todos os amados e estimados integrantes desta abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a continuação da ministração sobre o livro de Romanos. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, amados. Que Deus abençoe a todos. Amém.